Quem sabe, meu querido e precioso ouvinte, você, meu irmão denominacional, quando eu falo o ato do lava-pés, pode surgir assim como algo estranho ou novo para você. Mas você sabia que a Santa Ceia, ela não é completa? O ritual não é completo sem o ato do lava-pés? Confere aí comigo na sua Bíblia, São João capítulo 13, o verso 2 a seguir. E depois da ceia, Jesus, tomando uma toalha, cingiu-se e pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava meus pés a mim? Respondeu Jesus, disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Agora, meu querido, você sabe que na boca de Jesus nunca houve engano. E para você que às vezes é tentado, né, a pensar o que tem a ver lavar o pé de alguém com salvação, o que tem a ver lavar o pé de alguém, né, com vida eterna. Repito, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Jesus estava falando sério. A Bíblia está nos falando sério. Você conseguiu captar? Seria dado o assunto? Tudo que Pedro tinha feito até ali, tudo que Pedro tinha defendido até ali, se ele não deixasse Jesus lavar os pés dele, ele não teria parte com ele. Então, é tão irrelevante assim como você pensa? Nada a ver, porque as pessoas dizem, nada a ver. E aí muitos pregadores, com todo respeito aos meus irmãos pregadores, Deus vos abençoe, mas que prega o evangelho, mas segundo a igreja evangélica fulana de tal. Que prega o evangelho, mas segundo a igreja pentecostal evangélica fulana de tal. Ele tem que pregar, mas de acordo com o regulamento interno daquele sistema. E para defender o sistema, ele pode dizer assim, tira isso da sua cabeça, irmão, o que tem a ver lavar pé com vida eterna? Isso é heresia, isso é doutrina de tabernáculo, isso é doutrina de brana. Será? Se eu não te lavar, não tens parte comigo. E Pedro disse, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Se for para ter parte com o Senhor, me lava inteiro. Jesus disse, não precisa. Eu estou só apenas falando dos pés. Porque aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés. Mas por que Jesus disse só não os pés? Porque esse era o costume dos antigos. Isso vai te surpreender. E olha que eu sou de 66, eu não sou tão velho assim, né? E no meu tempo, né, a maioria de nós, quando chegava à tarde, só lavava o rosto ali, os braços, entendeu? Até onde a mão alcançava. E depois, na hora de dormir, lavava os pés e ia dormir. Não tinha esse negócio de tomar banho todo dia. Por isso que até muitos brincavam e diziam, hoje é sábado, hoje é dia de tomar banho, porque geralmente a maioria das pessoas só tomava banho no sábado. Você entendeu? Descia lá pro... Como diz ali os pantaneiros, descia ali para o Curicho, né? Para o rio. Ou descia para o córrego, né? No sábado para tomar um banho da cabeça aos pés. E isso nós que temos água com abundância. Agora você imagina neles lá que água potável para eles era coisa raríssima. Eles dependiam de poço para buscar com jarros. Compreende, meu querido? Jesus disse, não necessite lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Mas aí, ele fala algo agora que nos desperta a atenção. Ele disse, vós estáis limpos, mas não todos. E aí a Bíblia diz, porque ele sabia quem o havia de trair. Então pega essa. Por que comemos o pedacinho de pão asmo? É porque estamos com fome? Não. É porque representa o corpo de Cristo. Por que tomamos o vinho? Porque somos viciados em vinho? Não. Por que tomamos aquele copinho de vinho? Porque representa o sangue de Cristo.
E por que lavamos os pés? É porque estamos com o pé sujo? Não. Porque lavarmos os pés uns dos outros... porque é um símbolo de humildade. Jesus fez aquilo lá, irmãos, para dizer que nós temos que ser humilde. Não descarta essa possibilidade. Mas e por que diz, vós estáis limpos, mas não todos? Porque ele sabia quem o havia de trair. Então, lavarmos os pés uns dos outros após a ceia. O pão representa o corpo. O vinho representa o sangue. Lavarmos os pés uns aos outros representa que estamos limpos diante de Deus. É algo representativo. Porque sabia quem o havia de trair. Veja lá em São João capítulo 13. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: vocês entendeis o que eu tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés uns aos outros, vós deveis também. De onde vem a palavra deveis? Que é um dever. Vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então espera aí, isso foi apenas um ato de humildade ou foi um mandamento? Façais. É um dever. Deveis vós fazer também uns aos outros. Aí você diz, pastor, mas aonde prova que a igreja primitiva fazia isso? Você quer uma escritura? Então vamos lá com humildade. Para você que gosta de examinar as escrituras, e é bom. São João 5,39 diz, examinar as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então vamos para 1 Timóteo capítulo 5, verso 10. Lembra que eu disse que o 7 diácono era instituído para cuidar das viúvas e dos órfãos? Só que havia uma ordem para estas viúvas serem sustentadas pela igreja. Não era de qualquer forma chegasse lá e dizer assim, a irmã fulana aqui é viúva, ela veio pegar a cesta básica dela do mês. Não era assim que as coisas funcionavam. Havia um regulamento. E Paulo diz, não admitas viúvas com menos de 60 anos de idade. E que tenha sido mulher de um só marido. E que tenha exercido a hospitalidade. Outro requisito. E se tem lavado os pés aos santos. Isso quer dizer, se ela é obediente a toda a doutrina. Aí você diz, mas o que tinha a ver se ela lavou os pés aos santos ou não? Volto lá ao que Jesus disse, se eu não te lavar, não tem parte comigo. E qualquer cristão, é forte, mas é verdade, qualquer cristão que sabe que isto é verdade e não cumpre, se Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, será que você tem parte com ele? Se não poderia nem sequer uma viúva ser ajudada pela igreja, se ela não tivesse exercido a hospitalidade, se ela não tivesse sido mulher de um só marido, se ela tivesse menos de 60 anos, ela não poderia ser considerada uma viúva para a igreja, e se não tivesse lavado os pés aos santos. Isso aqui não é uma brincadeira, meu irmão. Isso aqui não é algo que, vamos dizer assim, uma doutrina do tabernáculo Brano, uma doutrina de tabernáculo Voz da Restauração, não. Isso é Bíblia, meu querido, palavra de Deus. Analisa aí, examina aí. São João capítulo 13, leia com atenção. E 1 Timóteo capítulo 5, verso 10. E não esquecendo de Efésios capítulo 2, o verso 20.
E o que diz lá em Efésios capítulo 2, verso 20? Edificado sobre o fundamento da doutrina dos apóstolos e dos profetas. E não esquecendo de 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então nós vamos ter a Santa Ceia hoje, vamos comer do pão, vamos beber do vinho e também praticar o ato do lava-pés. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, meu querido. Tem muitos homens por aí que pregam a palavra de Deus e estamos gratos por eles. Mas precisa de uma boa sova da palavra de Deus, precisa de uma boa lição da palavra de Deus. Eu nunca me esqueço. Eu vou dizer algo aqui, não para te colocar medo. Eu lembro de um precioso irmão que uma vez visitou uma família de irmãos denominacional. E lá em conversa vai, conversa vem, e ela era muita. É coisa boa a pessoa defender a sua fé. Compreendeu? É muito bom você defender a sua fé. É muito bom você defender a sua irmandade. Não aceite ninguém falar mal do seu irmão em Cristo Jesus. Se alguém falar mal do seu irmão, às escondidas, disse Deus, eu destruirei. Então, se você surpreender alguém falando mal do seu irmão em Cristo, que faz parte da família Jesus, como está lá em Efésios capítulo 3, versos 14 e 15. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Nós somos uma família e você não pode aceitar qualquer pessoa estar falando mal do seu irmão, da sua irmã. Você tem que ser bíblico, você tem que ser verdadeiro, autêntico. Nada errado a pessoa defender a sua fé, nada errado defender a sua igreja. E dizer, irmão, você está falando do irmão, mas você pode provar o que você está falando? Não, eu escutei por aí, então, irmão, você me desculpa. Principalmente se é da mensagem. Se não for, mas você fala da mesma forma. Irmão, porventura, a Bíblia não diz ali em Coríntios capítulo 12, verso 12 e 13, que através de um Espírito somos todos batizados num corpo. Você sabia que todos nós somos um corpo em Cristo Jesus? A partir do momento que a pessoa nasceu do Espírito Santo, você faz parte de mim, eu faço parte de você. Como é que você vai pegar uma faca aí e furar o seu braço? Não vai doer. E como é que você não tem vergonha de estar falando de um irmão? Falando mal dessa irmã? Compreende? Ou às vezes falando do seu pastor. Você já imaginou a responsabilidade que o seu pastor tem sobre você? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso 7, obedecei os vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 5, Paulo diz, seja digno de duplicata honra. Você tem que honrar o seu pastor. Por causa do ministério que Deus confiou a ele. Deus havia confiado um ministério profético sobre Abraão. E mesmo Abraão mentindo para Abimeleque, Deus fez com que Abimeleque fosse lá, devolvesse a mulher a Abraão e ainda pedisse que Abraão orasse por ele. Por causa do zelo do ministério que ele tinha dado para o seu servo. Como diz lá no Salmo 105, verso 15. Repreendeu reis e reinos dizendo, não toqueis aos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Compreendo o que eu estou dizendo? É digno de duplicata honra. E você aceita alguém se assentar e falar do seu pastor como se estivesse falando de um cachorro sarnento? E você fica ali e você tem comunhão com essa pessoa? Obedecei os vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Verso 17, né? Obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta diante de Deus por elas. Então é muito bonito. Você deve defender a sua igreja, você deve defender o seu pastor, defender a sua doutrina, mas tenha cautela.
Primeiro escuta, examina. Se aquela pessoa vem criticar a sua fé, você diz: espera, irmão, me prova pela palavra. Vamos para o Urim Tumim do dia. Vamos ver o que a Escritura diz sobre isso. E esse irmão foi lá e conversa vai, conversa vem. Aí entrou com esse irmão, e esse irmão era um presbítero de uma denominação. E ele falou assim, o irmão entrou com ele sobre o lava-pés. E essa abençoada dessa irmã amaldiçoou. E disse: eu não sou nenhuma besta, nenhuma palhaça para ficar lavando o pé de ninguém. Isso é doutrina de homem, coisa não sei o quê. E amaldiçoou também o profeta de Deus. Meu irmão, coisa difícil é cair nas mãos de Deus. Depois eu me lembro dela visitando a igreja com um lenço sobre a cabeça porque estava fazendo quimioterapia, porque o câncer o pegou. E ela saiu visitando igreja por igreja, pedindo oração, pedindo misericórdia. Mas não teve jeito. Deus a levou. Então, não estou colocando medo em você. Você tem uma alma. Você vai responder diante de Deus. Eu vou responder diante de Deus. E eu não estou falando isso, meu irmão denominacional, para tirar você lá da sua igreja, para colocar na minha, não. Tá? Porque estamos nesse novo endereço. Compramos uma certa quantidade de cadeiras e elas estão praticamente todas tomadas. Se aumentar mais um pouco o povo, nós vamos ter já que mudar de prédio. Então eu não estou falando isso porque estou querendo membros. Porque já tenho o suficiente para me ocupar meu tempo. Se Deus quiser dobrar, triplificar, louvado seja o nome dele. Vou ficar feliz, porque a vontade minha é que toda alma se salve, nenhuma sequer se perca. Eu não estou falando isso para você sair da sua igreja e ir lá para a minha igreja. Isso aqui não é proselitismo, isso aqui não é política religiosa. Eu estou te mostrando a seriedade desse assunto. Imagine se Jesus chegasse para você e dissesse para você: se você, como eu vos fiz, façais vós também. E se você não praticar o ato de lava-pés após a ceia, você não tem parte comigo. Você quer ter parte com ele ou não quer? É, pastor, mas nada a ver, porque nós somos salvos pela graça, porque não sei o quê. Escuta aqui. Que graça é essa que trabalha fora da Bíblia? Essa graça passa a ser desgraça. A graça é por ele ter me salvado por um favor que eu não mereço. Você não merece. Como disse Paulo escrevendo a Tito. Não por obra de justiça que houvéssemos praticado, mas por sua graça. Isso é assim, diz a palavra de Deus. Está tudo certo. Mas aí vamos, junto com isso aí, encaixar São João 14, verso 15. Aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. Como eu vos fiz, façais vós também. Então você o ama? Então tome a ceia com pão asmo. Outra coisa. A ceia com pão asmo. A ceia que Jesus apresentou para os apóstolos foi no tempo da festa dos pães asmos. Por 7 dias antes da Páscoa não deveria haver fermento em nenhuma casa. E como é que nós fazemos um pão em casa, ou compramos pão da padaria e vamos cortá-la na igreja, orar e dizer que é o pão da ceia do Senhor? Está errado, meu querido. Você não tem base bíblica para isso. É, pastor, mas foi naquele tempo. Não. Quando Paulo falava sobre o pecado da igreja de Coríntios, no capítulo 5, quando tinha aquele moço ali, que estava vivendo em fornicação, vivendo em fraqueza com a mulher do seu pai, com a sua madrasta, e tomando a ceia do Senhor, o que Paulo disse? Tirai de entre vós esse praticante de iniquidade.
Em outras palavras, tirar ele da ceia. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Pelo que fazemos festa, não com o fermento velho da maldade e da malícia, porque isso é o que o fermento nessa parte representa. Mas fazemos festa com os asmos da verdade e da sinceridade. Então, o bom asmo representa a verdade. E o que Jesus diz em São João 17, verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, é o bom asmo. Não cabe fermento aí. Outra coisa, não é suco de uva, não é suco maguari, é vinho puro. Tem que ser um vinho que seja 100% feito de uva. Ah, mas tem álcool, não tem problema. Fermentou, o percentual de álcool vai estar aí de 8 a 12% de álcool vai ter, por causa da fermentação. Por isso que Paulo chega a dizer sobre a moderação, ali em Coríntios capítulo 11, ele diz que muitos até se embriagavam. Você já viu alguém embriagado com suco de uva? Então essa é a prova que eles beberam vinho. Não se tratava de suco de uva. Então, a verdadeira ceia com pão asmo, com o vinho puro, e depois, seguindo o ritual, o ato de lavar pés. Como Jesus fez e disse: façais vós também, porque eu vos dei o exemplo. E como também citei 1 Timóteo capítulo 11 e o verso 15. Ou melhor dizendo, 1 Timóteo 5, verso 10, né? Então, meu querido, logo mais, Deus permitindo, às 18 horas, nós estaremos ali pregando a palavra de Deus e ministrando a ceia do Senhor. E você é o nosso convidado, desde que a sua vida esteja sobre o sangue de Cristo Jesus. E outra coisa, a Santa Ceia não é do tabernáculo, não é do pastor Paulo. A Santa Ceia é do Senhor. Qualquer irmão denominacional, você que está me ouvindo, você diz: pastor, eu vivo uma vida santificada de acordo com a palavra de Deus. Eu sou como Daniel, não tenho nenhum vício e procuro me guardar do mundo. Eu não sou amigo do mundo, porque quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Eu me constituo de acordo com a palavra de Deus. Eu posso aí tomar a ceia com vocês? A ceia é do Senhor, não é nossa. Eu creio nisso que o Senhor falou, porque é a palavra de Deus, e eu quero ter parte com Jesus. Eu quero também praticar esse ato de lavar pés. Eu posso? Pode. Você pode ir tomar a ceia, e lá no fundo, quando você vê os irmãos se dirigindo para o fundo, acompanhe eles. Você vê as irmãs dirigindo para o fundo, você acompanha elas, se você é uma irmã, e você vai vir lá e você vai encontrar alguém que você vai se assentar, ela vai lavar os teus pés, depois você vai pegar a toalha, cingir-se e lavar os pés dela também. Ser uma cumpridora da palavra de Deus. Tá bom? A ceia é do Senhor, não é do Tabernáculo Voz da Restauração, não é do pastor Paulo. Tá bom? Você é a nossa convidada.